Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num experimento mental que é fascinante e, ao mesmo tempo, bem assustador. É uma pergunta que parece simples, mas que tem consequências gigantescas e que nos faz pensar, nossa, como o nosso lugar no universo é delicado. Então, vamos lá, direto ao ponto. O que aconteceria de verdade se o nosso Sol, de uma hora para outra, simplesmente apagasse? E não é um dia nublado, não, é um apagão total, 24 horas. O que isso significaria para nós aqui no planeta Terra? E aqui já vem a primeira surpresa da história. Por 8 minutos, a gente não ia perceber absolutamente nada. É que esse é o tempo que a luz do Sol, e mais importante ainda, a gravidade dele, leva para chegar até nós. Ou seja, por 8 minutos, o Sol já teria sumido, mas a gente continuaria aqui na maior ingenuidade. Parem para pensar nisso. 8 minutos de uma normalidade que chega a dar um calafrio. Alguém poderia estar num parque sentindo aquele calorzinho do sol no rosto, sem a menor ideia de que a nossa estrela já se foi. 8 minutos de paz, antes do caos se instalar de vez. E aí, esses 8 minutos acabam. É como se um interruptor cósmico fosse desligado. Vamos dar uma olhada no que acontece logo nos primeiros momentos de um planeta que ficou órfão da sua estrela. A mudança seria imediata e drástica. Sem a gravidade do Sol para segurar a gente, a Terra sairia voando em linha reta pelo espaço, se tornando um planeta errante, à deriva. Na mesma hora, a fotossíntese pararia. Acabou, cortando a base de quase toda a vida na Terra. A escuridão seria total e aquele frio do espaço começaria a chegar. E olha que coisa maluca! No meio dessa escuridão toda, o céu noturno ficaria espetacular! Sem a luz do Sol e sem o reflexo na Lua, as estrelas e a Via Láctea iam brilhar de um jeito que ninguém nunca viu. Seria a vista mais linda no meio do maior desastre que se pode imaginar. Só que essa beleza toda duraria muito pouco, porque enquanto a gente estivesse olhando para as estrelas, a pior consequência já estaria acontecendo. Hora após hora, o planeta ia começar a congelar. A queda da temperatura seria, nossa, implacável. Em uma horinha, a gente já ia sentir uma queda de 10 graus. 6 horas depois, rios e lagos já começariam a formar uma camada de gelo. Na metade do nosso dia sem sol, as temperaturas em lugares como o Brasil, a Europa, despencariam para 50 graus negativos. E o pior vem agora. Depois de 18 horas, o próprio ar que a gente respira começaria a congelar e a cair como se fosse neve. Mas acredite se quiser, existiria um lugar seguro. O núcleo da Terra continuaria quente e radiando calor de dentro para fora. Isso não salvaria a superfície, claro, mas manteria as profundezas dos oceanos habitáveis, protegendo aquela vida exótica que vive perto das fontes hidrotermais. É um lembrete de que a vida sempre dá um jeito, mesmo no escuro e no frio. Agora, vamos avançar para o clímax desse pesadelo. O ponto final das 24 horas. O momento mais frio e desolado que o nosso planeta já viu. Depois de 24 horas, a temperatura média na superfície da Terra chegaria a 100 graus negativos. Isso é muito mais frio do que qualquer temperatura já registrada na natureza por aqui. O mundo inteiro viraria um deserto de gelo, mais hostil que a noite mais fria lá na Antártida. Vamos imaginar esse cenário. A superfície de todos os oceanos coberta por uma camada grossa de gelo. A atmosfera parcialmente congelada em colapso. Quase toda a vida na superfície extinta. A sobrevivência da humanidade dependeria de abrigos subterrâneos, sabe? Pequenas ilhas de calor num mundo completamente congelado. E então, tão de repente quanto se foi, o Sol volta. Mas calma, isso não é a salvação. Na verdade, é o começo da segunda catástrofe. Um amanhecer violento e caótico. A volta do Sol seria o caos total. Primeiro, um flash de radiação mortal atingiria a superfície, já que a nossa atmosfera, toda fraca, não conseguiria mais proteger a gente. Em seguida, um choque térmico violento, as temperaturas subindo centenas de graus em minutos, fazendo a crosta de gelo do planeta inteiro trincar e se quebrar. O derretimento rápido criaria supertempestades globais. Qualquer vida que sobreviveu ao frio seria simplesmente varrida por esse novo inferno. E mesmo que a vida de alguma forma achasse um jeito de continuar, o mundo estaria mudado. Para sempre. As cicatrizes desse evento cósmico seriam profundas e permanentes. A escala da devastação é difícil até de processar. A gente está falando de uma perda de 99% da vida na superfície, 90% nos oceanos mais rasos. Até a vida nas profundezas, que estava protegida do frio, ia sofrer um baque com as mudanças na água. Seria um evento de extinção em massa numa escala que a gente nunca viu.
Então, no final das contas, a grande lição desse experimento mental não é sobre como sobreviver. É sobre gratidão. Gratidão por essa estabilidade delicada e constante que o nosso Sol nos dá. Toda a nossa civilização, toda a vida como a gente conhece, depende dessa previsibilidade que a gente nem para pensar no dia a dia. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, né? Esse experimento, por mais extremo que seja, nos força a encarar uma verdade um pouco desconfortável. Quão frágil, na verdade, é o nosso lugarzinho aqui no cosmos.